Olá, eu sou o Madruga. E eu sou Adir Seleski. A partir de agora, na tela da sua televisão, através do sinal da TV Beltrão, está no ar o programa Dentro do Fato, que hoje, com muita honra, nós contamos com a presença aqui na nossa bancada do Gervásio Kramer, ele que é empresário, engenheiro agrônomo, professor na Facibel há muitos anos, e aliás aqui cabe-me a lembrar, historicamente o Gervásio foi das peças importantes para que trabalhasse politicamente para a estadualização da nossa grande Facibel. Politicamente o Gervásio é o presidente do PPS, Partido Popular Socialista, aqui de Francisco Beltrão. Professor Gervásio, sinta-se à vontade aqui no nosso programa. E já para a gente dar início a essa nossa conversa, esse nosso debate, é importante a gente lembrar historicamente e politicamente de como que o senhor atuou e militou aqui em Francisco Beltrão. Sabe que o senhor foi militante do velho PMDB de guerra, foi inclusive candidato a deputado estadual pelo PMDB, aliás, uma votação importantíssima, muito boa, muito bem pontuado aqui em Francisco Beltrão. Então a pergunta é, professor Gervásio, o senhor que já militou no PMDB, foi candidato pelo PMDB, foi liderança importante desse partido, por que o senhor procurou o PPS, Partido Popular Socialista? Inicialmente, minha saudação aos telespectadores, minha saudação a você, Madruga, minha saudação ao Adir, e parabenizar vocês por esse belo programa que vocês estão levando ao ar todas as semanas pela TV Beltrão. Realmente o momento é interessante. A gente, na vida, a gente tem muitas passagens, muitos momentos especiais. E como você mesmo frisou, eu fui um militante do PMDB, poderia até dizer histórico, desde a minha vida estudantil, acadêmica na universidade. Sempre fui simpático naquele momento a uma sigla partidária que era um movimento democrático no Brasil inteiro, inicialmente MDB, depois PMDB. Quando aportei aqui na cidade de Francisco Beltrão, inicialmente me filiei ao partido, ao PMDB, assumi vários cargos dentro desse partido, como secretário, como coordenador de campanha, de várias campanhas, e também como presidente do partido, e inclusive candidato a deputado estadual. E, num dado momento desse processo, eu me afastei um pouco da vida partidária, mas jamais da vida política da nossa cidade, da vida social, das questões que envolviam e que envolvem a nossa comunidade. E você citou muito bem, Madruga, que juntamente com a comunidade, com lideranças acadêmicas, professores, da antiga Facibel, da memorável Facibel, diga-se de passagem, nós compartilhamos aquela luta para transformar a nossa faculdade municipal Facibel na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, constituindo-se o 5º campus da universidade, aqui na nossa cidade de Francisco Beltrão. Então foi uma grande conquista na época, foi uma grande obra no caminho da construção da cidade de Francisco Beltrão como uma cidade universitária. Eu jamais esqueço dessa luta, dos processos que nós tivemos que viver, da aprovação pelo Conselho Universitário em Cascavel. Aliás, você, Madruga, como a sociedade de Beltrão inteira deve recordar aqueles momentos de discussão, de análise, de peregrinação, eu diria assim, que nós fizemos, com lideranças políticas da própria universidade, lideranças políticas públicas da administração da época, deputados estaduais, deputados federais, enfim, foi um processo bem construído e nós conquistamos o 5º campus da Universidade do Oeste do Paraná, aqui na nossa cidade. Agora, Gervásio, você falou no início, você se afastou um pouco da situação partidária, mas jamais da situação política. No entanto, agora você volta
pelo PPS. E você está bastante em evidência. Digamos assim, aquele vírus da política partidária está no sangue do Gervásio? Pretende ainda disputar cargos políticos? Eu acho que está no sangue, sim. A vida política nasceu, né? O sangue, a veia política, embora talvez eu não tivesse tantas aptidões assim, mas o espírito político eu acho que sempre esteve presente na minha alma, no meu corpo. É tão verdade, eu iniciei falando que desde estudante universitário e desde estudante secundarista, eu participei de diretório acadêmico, participei de grêmio estudantil. Então a gente sempre participou, a gente sempre teve envolvimento. E aqui na nossa cidade, independente da vida partidária, são poucas as instituições que eu não tive a oportunidade de presidir ou ter algum cargo. Rotary, Associação de Engenheiros Agrônomos, Associação de Classe, Associação de Produtores Rurais, Sociedade Rural, e assim por diante. A gente sempre teve CTG, fui patrão do CTG, enfim, a gente ocupou muitos cargos dentro da vida comunitária. Eu acho que disputar algum cargo não é projeto do Gervásio, não há nenhum interesse político no sentido de buscar algum cargo público ou um espaço político, um espaço na administração pública, seja estadual, municipal ou federal. Mas eu entendo, e um companheiro nosso do PPS, meu abraço ao Dr. Marcelo Miró, tem me dito o seguinte quando ele se filiou ao PPS. Eu me espelho muito naquilo que ele me disse quando ele assinou a ficha ao PPS. Gervásio, eu preciso exercer a minha cidadania. Eu preciso ser mais cidadão. Eu não consigo mais admitir assistindo as coisas acontecerem, a vida passando e eu apenas exercendo a minha profissão. Eu preciso participar da comunidade ativamente no sentido de ajudar a transformar a nossa sociedade, melhorar a nossa sociedade e não ter apenas uma postura passiva, crítica e não fazendo nada, não contribuindo com o desenvolvimento da cidade. E o que fortaleceu o Gervásio a buscar a sua militância, a sua filiação junto ao Partido Popular Socialista? Eu tenho amigos dentro do PPS. Os amigos que construíram o PPS desde 1992, aqui na cidade de Francisco Beltrão. Falecido Hermógenes Lazier, que tinha militância no PCB. Depois de 1992, quando houve a transformação do Partido Comunista em Partido Popular Socialista, em função exatamente da história do mundo em relação ao comunismo, quando se comprovou que realmente a forma como ele se apresentava, ele era inviável, houve, na verdade, a falência do comunismo tal qual, e no Brasil precisava se fazer essa transformação. E no Congresso Nacional, em 1992, houve então essa transformação da sigla para o Partido Popular Socialista. Então, Hermógenes foi um exemplo de militância, de peregrinação, de dedicação na construção do partido. Após 92, muitas novas lideranças entraram junto ao PPS. E uma das lideranças que me motivou também a entrar ao PPS foi o ex-vereador Irineu Wessler, que ensaiou uma candidatura a deputado estadual há 8 anos atrás, 7 anos atrás, e infelizmente acabou não acontecendo a candidatura dele, não se oficializou, mas sempre foi um grande amigo, um grande companheiro, eu amigo do seu falecido pai, de toda a família, e ele também foi uma das lideranças que se aproximou muito de mim e fez com que eu subscrevesse a ficha ao PPS. Mas uma liderança fortíssima dentro do PPS a nível estadual, o nosso presidente estadual, deputado federal Rubens Bueno, também teve uma participação muito decisiva para que eu me filiasse ao PPS aqui em Francisco Beltrão. Sem considerar que a questão do ideário político do PPS, o conteúdo programático do PPS, as linhas gerais que o PPS adota e procura ser fiel
ao seu conteúdo. Eu dizia antes que muitos partidos, ou todos os partidos praticamente, têm um excelente programa. Tem um excelente estatuto, Adir. Mas a militância ou a prática era diferente. E eu consigo entender que o PPS faz um esforço extraordinário para executar e praticar aquilo que está escrito no seu estatuto. Procura fazer uma prática fiel, uma prática coerente daquilo que efetivamente está escrito. Seria ler, Gervásio, o que próprio escreveu. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com Gervásio Kramer, ele que é o presidente do PPS aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o empresário Gervásio Kramer, ele que é o presidente do PPS aqui em Francisco Beltrão. Gervásio, a prática do PPS a nível de Brasil, a gente tem acompanhado em toda a mídia aquelas chamadinhas do programa eleitoral que o PPS dá oportunidade para que a população se manifeste. O chamado aqui em Beltrão que o senhor organizou sábado aqui no Calçadão Fala Beltrão. E tem acompanhado em Cascavel e em outros municípios de toda a Federação Brasileira através do programa eleitoral. O partido PPS é um partido municipalista? É um partido municipalista. O PPS defende muito o municipalismo. Aliás, é no município que as coisas acontecem. É no município, na nossa cidade, na nossa rua, na nossa quadra, no nosso bairro, que nós sentimos os nossos problemas. Então, o partido que tiver o espírito municipalista, eu acho que é o partido que está mais próximo do povo, está mais próximo da população. E esse programa que você cita, Fala Beltrão, que nós desenvolvemos há poucos dias, no calçadão central da praça, ele faz parte de um contexto nacional. No Brasil, o PPS realiza o Fala Brasil. No Paraná, o PPS realiza o Fala Paraná. Em Beltrão, nós realizamos o Fala Beltrão. Fala Beltrão é nada mais, nada menos do que procurar ouvir os anseios da população. No que tange as principais demandas da nossa cidade e do nosso município, porque não é só a cidade, é o município inteiro. Nós temos uma área rural muito forte, nós temos uma agricultura forte, nós temos um agronegócio forte, nós temos uma agricultura familiar também bem estabelecida. Então, o partido também precisa ver e ouvir as demandas do nosso interior. E eu tenho formação acadêmica dentro da área do agronegócio e da produção agropecuária, então eu tenho me ligado muito a ouvir também os agricultores, enfim, aqueles que fazem a riqueza primária da nossa região. Mas o Fala Beltrão ofereceu essa oportunidade à população de Francisco Beltrão há poucos dias, para que pudesse se manifestar diante de todas essas demandas, ou das principais demandas que o nosso município apresenta, na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, na área do trânsito, na questão urbanística, embora eu sempre fui muito mais ligado ao setor rural, mas eu sinto que a nossa cidade tem muitas demandas no campo do urbanismo, de infraestrutura, de melhorias, de lazer, de embelezamento mesmo, de harmonia, de tranquilidade para a nossa população. Gervásio, o PPS está fazendo essa oitiva, digamos assim, da população. O PPS com certeza está ouvindo para tomar uma decisão em relação à próxima campanha política que se avizinha, no caso aqui em Francisco Beltrão. Qual a posição hoje política do PPS? Ela é oposição, é situação, e como é que está se desdobrando a situação do PPS para as eleições que se aproximam? Vai manter a posição em que está ou poderá mudar? Adir, eu entendo que um partido político não pode se anunciar como situação ou oposição. Assim como o militante partidário ou o militante político, não pode dizer que sou do meio, ou sou do centro, aliás, sou do centro, ou sou da esquerda, ou sou da direita. Eu acho que qualquer cidadão que milita
política e partidariamente, ele tem que seguir o conteúdo do seu programa. Existe um estatuto partidário, ele precisa se guiar por aquilo que reza a sua cartilha, né? E o PPS tem uma cartilha, como eu disse antes, eu vejo que o PPS procura ser muito coerente, muito autêntico na questão do seu conteúdo programático. A posição partidária e política do PPS em relação às eleições municipais deste ano é a seguinte: em primeiro lugar, o PPS deseja ter candidato próprio em todas as cidades onde for possível. Candidato próprio a prefeito, candidato próprio a vice-prefeito e uma boa chapa de candidatos a vereador. E Beltrão é possível? Eu acho que em Beltrão é possível, sim. Candidatura Os nomes que o PPS tem no seu quadro são nomes que podem pleitear uma candidatura, sim, a prefeito, a vice-prefeito. Ou, no mínimo, pensar fazer uma excelente composição. Quais são eles, professor? Nós temos, por exemplo, o nome do Irineu Wessler. É vereador, né? Foi vereador, foi líder, foi presidente da Câmara, foi um dos vereadores mais votados na história de Francisco Beltrão. É um bom nome, é um bom candidato. Nós temos a professora Lourdinha, que é uma militante antiga no PPS. Secretária de Uma Educação. das pioneiras dentro do PPS em Francisco Beltrão. Sim. Né? Nós temos novos nomes que estão entrando na política de Beltrão, e eu cito o exemplo do advogado Marcelo Miró. É uma belíssima surpresa, uma militância nova, não só no PPS, mas também na política beltranense. Qualquer um desses nomes, entre outros, o meu nome tem sido citado por alguns membros do partido. Mas eu quero dizer com toda clareza que não é um cargo que eu estou pleiteando, respondendo mais uma vez a pergunta do Adir, mas só para caracterizar que o PPS tem nomes, e tem bons nomes. Eu acho que são nomes que merecem o respeito do nosso município, da nossa cidade, da nossa população, dos nossos eleitores. Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o presidente do PPS aqui de Francisco Beltrão, o empresário e engenheiro agrônomo Gervásio Kramer. Iniciamos o terceiro bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o empresário Gervásio Kramer, ele que é o presidente do PPS aqui de Francisco Beltrão. Gervásio, no bloco anterior, o senhor colocava que há possibilidade, o PPS aqui em Beltrão, para as próximas eleições de outubro, estaria mais próximo ao grupo de oposição, grupo que é liderado pelo PMDB e o PT. A pergunta é, Gervásio, pautado em que o senhor fala nessa possibilidade de estar próximo à oposição, tendo em vista que o PPS hoje tem um militante, inclusive é pré-candidata a prefeita de Francisco Beltrão, que é secretária de Educação, que é a professora Lourdinha. Olha, eu ainda não estou autorizado a falar de uma decisão do PPS. Quando eu disse que nós temos vários militantes ao PPS, filiados ao PPS, que tem uma aproximação bastante forte à oposição, talvez seja por laços históricos, né? Porque grande parte dos filiados ao PPS tem origem no PMDB. E derivaram, num dado momento, para um outro partido, como, por exemplo, o PTB, né, que alguns participaram também da história do PTB de Francisco Beltrão. Desses, alguns saíram do PTB, vieram ao PPS. Então, tem alguns vínculos, algumas amarrações que são muito mais ligados à questão de afinidades pessoais do que propriamente compromissos já assumidos. Eu quero ser muito cauteloso, não quero antecipar para onde o PPS vai, porque o jogo democrático me leva a dar oportunidade a cada um, dar o seu parecer, a sua opinião, e no grupo nós devemos definir isso no momento oportuno. E nós temos prazo até o dia 30 de junho.
Agora, quando se realizam as convenções. Nós falamos até agora da proximidade do PPS com a situação e com a oposição, mas existe uma possibilidade de uma terceira via em Francisco Beltrão, já foi levantado por esse programa aqui, alguns partidos que já colocaram a situação que não vão compor com o atual grupo e nem com a oposição, que é o PMN, o Elair Osório, e também o Cipó através do PDT. Existe também uma conversa com essa terceira via, Olha, Gervásio? Dir, você me fez lembrar de um aspecto interessante. Até eu perdi esse momento anterior de citar essa terceira via que pode se viabilizar em Francisco Beltrão. Eu tenho tido alguma conversa com alguns desses pré-candidatos, muito informal, nada oficial, nada formal também, e essa discussão existe. E eu acho que ela é saudável, eu acho que ela é oportuna, eu acho que isso faz com que os partidos possam efetivamente se conhecer melhor, possam abrir o leque da discussão, das teses que nós precisamos levantar durante o processo da campanha eleitoral, ajuda qualquer candidato ou qualquer dirigente partidário a abrir mais os horizontes em relação às próprias demandas que o município tem. E com certeza isso faz parte do jogo democrático. E de alguma maneira... E essa possibilidade de realmente existe. Assim como eu citei de que o PPS poderá ter candidato próprio, né, oriundo da sua própria militância, dos seus filiados, eu citei alguns nomes, nós podemos compartilhar também a ideia de uma terceira candidatura compartilhada com outros partidos que hoje não buscam nem o espaço da situação nem da oposição. Procuram efetivamente democratizar mais o processo político eleitoral na nossa cidade. Agora já se falou na questão da demanda de políticas públicas para Francisco Beltrão. O PPS, já dissemos nos blocos anteriores, que fez uma coleta de informação no programa do PPS chamado Fala Beltrão. Eu tenho uma curiosidade, o que o povo mais solicitou, sugeriu ou reclama nesses dados feitos, nessa coleta feita pelo PPS? Eu não quero ser muito específico nesse momento, mas de forma bastante genérica, nós tivemos a satisfação de ter uma participação muito boa de populares na praça, gente do interior, gente dos bairros, e as demandas que foram apresentadas, grande parte delas dizem respeito ao trânsito de Francisco Beltrão. Nós sabemos que o número de veículos na cidade cresceu demais, no município, na região, e há um fluxo muito grande, né? Embora tenha se feito um esforço no sentido de harmonizar essa questão do aumento do número de veículos numa cidade que não melhorou suas vias públicas, que não aumentou suas vias propriamente, e realmente é uma situação muito complicada que todo cidadão hoje apresenta. O trânsito de Francisco Beltrão está caótico. São situações dessa natureza. Situações como, por exemplo, alguns bairros da nossa cidade também se declaram bastante esquecidos pela administração pública, exatamente por falta de algumas políticas públicas voltadas especificamente para aqueles bairros, né? E volto a dizer, não quero ser muito específico porque nós vamos apresentar as demandas, as sugestões apresentadas nas enquetes que nós fizemos, ou na enquete que nós fizemos, no momento quando nós iniciarmos o trabalho da formatação de umas propostas de governo, seja para o PPS, seja para a aliança na qual o PPS vai participar. Inclusive, acredito eu que a saúde também foi uma das questões bastante questionadas. Sim, bastante citada. A saúde, bastante citada a saúde, questões de atendimento junto aos postos, algumas situações bem específicas, né? E que realmente é interessante para todos nós, é interessante para o PPS, é interessante para o próximo pleito eleitoral, no sentido de nós podermos compor realmente uma plataforma de propostas que vão com certeza fazer parte, ou seja, de um programa mínimo do PPS ou do programa mínimo na aliança onde o PPS estará participando no próximo Gervásio, pleito pela eleitoral. sua experiência política hoje, o PPS lançando candidato a prefeito ou não, compondo com alguém, com relação aos vereadores, pela tua experiência política hoje,
Qual é a melhor forma hoje para que o PPS consiga chegar a ter alguma cadeira na Câmara de Vereadores? O PPS tem pelo menos um candidato já declarado, pré-candidato declarado, que é o Evandro Wessler, filho do Irineu Wessler. É um menino preparado, um menino de boa formação, formado em Direito, está cursando Administração agora. É um menino que teve uma excelente participação no Conselho Tutelar Francisco Beltrão. Ele fez um trabalho muito bem centrado dentro desse conselho. Portanto, eu acho que reúne boas condições para ser um bom candidato e eu acho que com grande chance de se eleger. Nós temos outros nomes e ainda esses outros nomes estão na fase de análise ou até de decisão. Ainda ontem eu conversava com um filiado nosso, eu me reservo nesse momento até o direito porque ele não me autorizou ainda a divulgar, mas são desses nomes que eu comentei há pouco, que fazem a militância do PPS, são alguns filiados novos e que têm anseio de poderem ocupar amanhã depois um assento na Câmara Municipal de Vereadores em Francisco Beltrão. Quantos filiados tem o PPS hoje em Beltrão? Nós temos mais de 100 filiados. E estamos recebendo filiações muito interessantes. Eu acho que o PPS cresceu nos últimos meses, desde o ano passado, quando nós transformamos o PPS num diretório municipal. Conquistamos várias filiações novas, filiações interessantes, e a proposta do PPS é realmente mantermos o trabalho em busca de novas filiações, no sentido de fortalecê-lo cada vez mais e podermos contribuir decisivamente com o processo político em Francisco Beltrão. Gervásio, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Ok, muito obrigado, Madruga, obrigado, Adir, obrigado, telespectadores, por esse momento, feliz momento, de poder compartilhar uma discussão política através da TV Beltrão. Eu acho que realmente esse programa que vocês levam ao ar todas as semanas é muito interessante e contribui sobremaneira no sentido de abrir cada vez mais a discussão política, discussão partidária, discussão comunitária e com certeza isso fortalece os caminhos para que nós, como cidade, como organização, como município, possamos crescer cada vez mais. Muito obrigado a vocês e o meu abraço aos telespectadores da TV Beltrão. Muito obrigado. E Adir, a população de Francisco Beltrão vai ficar ansiosa até 30 de junho para saber se Beltrão terá 2 candidatos a prefeito ou terá uma terceira via. Mas aqui, Gervásio, eu quero te parabenizá-lo pela nova cara que você dá ao PPS. É evidente que a gente respeita todas as lideranças que passaram pelo partido, todo mundo contribuiu. Aliás, o PPS veio desde 1922, da origem do PCB, né? Mas quero parabenizá-lo por isso que se deu uma nova cara para o partido, isso a tua idoneidade moral, a tua experiência política, e quem ganhou com isso foi o PPS. E também, claro, que qualquer decisão que o PPS assumir com candidatura própria ou no grupo da base de oposição da situação, com certeza quem tiver o PPS junto estará com um grande grupo político, com grandes ideias, e com certeza quem ganha com isso será Francisco Beltrão. Quero agradecer também todos os nossos telespectadores pela audiência enorme que tem dado ao nosso programa. Eu sempre tenho dito que quando aumenta a audiência, aumenta também aqui a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda a todos que o programa Dentro do Fato está na internet e acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.